Evangelho, terça-feira da segunda semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da segunda semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos chama a darmos prosseguimento ao segundo capítulo do Evangelho de São Marcos. Olha que maravilha! Estamos lendo em sequência. Essas duas primeiras semanas do tempo comum, estamos fazendo uma longa sequência do Evangelho de São Marcos. Essa é uma graça muito grande, sabia? Quantas vezes você já fez o programa pessoal de ler a Bíblia e de poder ler a Bíblia de maneira sequenciada e não conseguiu levar adiante? Está vendo? Olha a liturgia nos dando essa alegria de poder lermos parte a parte a Sagrada Escritura, parte a parte os Evangelhos, e de olharmos de maneira harmônica o texto que nos acompanha já por uma inteira vida, não é verdade? Quantas vezes já ouvimos esses Evangelhos serem narrados durante a celebração da Santa Missa? Quantas vezes já o ouvimos em alguma pregação, ou mesmo já o meditamos durante um retiro, um exercício espiritual? E a liturgia, a cada ano, nos devolve a alegria de percorrer a Sagrada Escritura. Repararam que nós fizemos um grande itinerário sobre a Carta aos Efésios. Agora fizemos ainda há pouco um grande itinerário, a primeira carta de São João. Agora estamos percorrendo o itinerário da Carta aos Hebreus. Fantástico! Se seguirmos ordinariamente a experiência da vida litúrgica da Igreja, nós vamos mergulhando na Palavra de Deus e a Palavra de Deus vai permanecendo no nosso coração. Não tem como a água permanecer no nosso corpo sem a gente beber, não é verdade? Por mais que você se banhe, a água não entra. Você se refresca. Aliás, nesse calorão, bem que merece a gente se refrescar bastante. Parênteses. Mas se eu não bebo a água, a gente não se hidrata. A hidratação não vem por você ficar dentro da piscina ou tomar muitos banhos, mas por você beber essa água. E olha que maravilha que a Santa Liturgia nos dá a graça de bebermos da Palavra de Deus, sabe? Uma semana inteira, se acompanhamos a liturgia, dedicada à Carta aos Hebreus. E olha aí, você lendo a Carta aos Hebreus. Uma semana inteira dedicada à primeira carta de São João, o grande hino, o grande tratado sobre a caridade. Olha aí a gente bebendo da primeira carta de São João, com esse grande ensinamento sobre, um dos principais ensinamentos sobre a caridade, sobre o exercício da caridade, sobre o exercício do amor na Sagrada Escritura. Isso merece ser vivido por mim e por você. Essa hidratação, ou seja, beber dessa água, é necessário. Às vezes a gente programa de fazer isso e termina não fazendo. Olha a liturgia nos dando delicadamente. E agora, bebendo do Evangelho de São Marcos. Como, por exemplo, aquela semana em que ouvimos a primeira carta de São João, encontra agora, reverbera, ou seja, faz o seu eco no Evangelho de hoje. Por exemplo, onde o Senhor chama a um olhar de caridade aquilo que está se passando em relação aos seus discípulos, em relação àquela situação desagradável. Convenhamos, meus irmãos, façamos um parêntese aqui, né? Mas, rapaz,
Os fariseus seguindo os discípulos. Olha que não tinha, imagina se tivesse smartphone naquela época, hein? Seria uma tragédia. Jesus não ia ter, literalmente não ia ter paz. Eles estão atravessando um campo, uma plantação, e tem gente ali para ficar olhando e falando mal. Realmente complicado, né? Passaram-se os séculos, a coisa não mudou muito. Então, a miséria da natureza humana, a miséria da imperfeição do coração do homem, olha que acompanha já por milênios a experiência humana, né? E se a gente não cuida, está com a gente também. Ter sempre alguém por perto para olhar e falar mal. Os discípulos estão atravessando a plantação. Esse é um dado secundário do texto, tá? Por favor, eu estou aproveitando ele só para a gente jogar um pouco de luz sobre uma reflexão antropológica que nos acompanha. A gente precisa também, como posso dizer, regular de novo os nossos olhos, né? Porque às vezes a gente cumpre esse papel. É um papel detestável, como agora no texto nós vemos e sentimos, né? Mas às vezes a gente também se presta a isso, a olhar para o outro, para estar sempre fazendo o vigia do pior e julgar ou olhar sempre o que o outro faz, procurando a interpretação pior possível sobre a atitude do outro. Os fariseus acompanham o Senhor a cada passo. Vocês reparam isso? Na sinagoga, estão eles lá, para criticar o que o Senhor iria fazer. Curar o endemoniado em dia de sábado. O Senhor caminhando é parado por um leproso. Cura aquele leproso. Estão eles lá. Não aparecem na cena, mas estão lá. Por quê? No momento seguinte estão dentro da casa. Dentro da casa apertada, todo mundo lá dentro, o pessoal tendo que abrir o teto para baixar, o colega paralítico na presença do Senhor. E quem está dentro da casa? Eles estão dentro da casa. Estão lá. Com que coração, com que disposição? Acompanhando Jesus, mas não ouvindo Jesus. Falávamos disso já em outras meditações ao longo da semana passada. Isso é terrível, porque como ouvimos ontem no chamado que o Senhor fez, usando como referência o noivo. Na festa de casamento, o padre dizia, é o noivo que dita o ritmo da participação dos convidados. Dancemos, dancemos, cantemos, cantemos. Jantemos, jantemos. Estamos aqui para participar da sua alegria, para seguir a sua palavra. E o Senhor nos apresenta esse tempo da graça, o Emmanuel está conosco, e esse é o tempo de ouvir, um momento histórico, né, em que o Senhor é questionado em relação ao comportamento de seus discípulos, em confronto de comparação com os discípulos dos fariseus e de João Batista. Mas chegou o tempo da visita do esposo. João já anunciou: arrependei-vos e crede no Evangelho. O tempo penitencial aconteceu, foi necessário, pela voz de João Batista, foi o pedido do Senhor, foi um tempo concreto, foi a voz do Senhor pedindo naquele momento: arrependei-vos. Agora o momento seguinte, a proposta de Deus é: acolhei, escutai o meu filho, eis meu filho, a imagem do batismo, voltemos aqui ao momento do batismo no Jordão, o testemunho do Pai, eis meu filho muito amado, no qual eu coloquei todo o meu apreço, escutai-o. Esse é o tempo da escuta. Aqueles que escolhem, não, tá bom, mas a gente quer continuar no tempo da penitência porque é importante, porque foi falado. Deus tem o seu time, tem o seu tempo, a sua proposta, a sua palavra para esse momento agora da nossa vida, mas às vezes a gente pode estar mais interessado em fazer aquilo que a gente acredita que é melhor, e no fundo a gente está fazendo o que a gente quer e deixando escapar aquilo que é o tempo de Deus. O Senhor suscitou no teu coração o perdão, é o tempo do perdão, é hora de amadurecer esse perdão. O Senhor suscitou no teu coração uma escuta mais atenta, a intensidade de um combate espiritual para largar um vício, é aquele momento. É sempre preferível e excelente escolher o que o Senhor nos propõe no seu tempo. Revirou tudo. Você fez um programa de vida, o Senhor revirou tudo. Está mostrando outro programa de vida para você. Você tinha pensado uma coisa, o Senhor propôs outra. Toma aquele tempo, aquele acontecimento, porque ele é o melhor para você. Mas é preciso que você escolha
É preciso que os convidados escolham, na festa de casamento, ouvir o noivo e não fazer jejum. Ouvir o noivo e cantar, dançar, sentar para celebrar e não fazer jejum. Se eles escolhem fazer jejum, não tem a ver com casamento. Se torna uma coisa distonante. Olha o padre enrolando as palavras aí, né? Se torna uma coisa incompleta, inadequada, desajustada. Se torna uma separação contrária à obediência. Porque ouvir o que o Senhor propõe é, por excelência, ato de obediência. E não ouvir ou não fazer aquilo que o Senhor nos propõe, não abraçar o tempo, o time daquilo que Deus nos propõe, é deixar escapar. Isso pode acontecer por ignorância, mas o Senhor nos assiste com tantas graças, com graças suficientes para não escorregarmos na ignorância. Então, na maioria das vezes, é mesmo resistência do nosso coração, ou fruto de insensibilidade. E o Senhor está nos dando a meditação do Evangelho de Marcos para acendermos isso e vivermos bem até o acontecimento da caridade. Porque muitas vezes, por exemplo, essa reviravolta de plano de vida que o Senhor faz, tem uma proposta que nos leva sempre e imperiosamente à prática da caridade, ao exercício do amor entre nós, porque é o que Deus nos propõe e pede, que amemos uns aos outros, como Ele nos tem amado. Fantástico. Mas como estão os nossos olhos, né? Aí vem o Evangelho de hoje. A gente está vendo, mais uma vez, os fariseus que estavam lá na casa, que estavam ouvindo, mas vivendo a contramão disso que o padre acabou de explicar. E agora está Jesus atravessando um campo. Há um tempo atrás o padre atravessou um campo de trigo também, andando de bicicleta com os outros padres lá de Roma. Fizemos a travessia de um município ao outro, uma média de 50, 60 quilômetros. E tivemos que atravessar um campo de trigo. É uma das cenas mais bonitas que eu já vi. Um campo de trigo todo pronto para a colheita. A gente estava num período, no final do, mais ou menos, meio para o final do verão, e era um dos últimos campos de trigo a serem colhidos. E a gente precisou passar com a bicicleta. Realmente foi uma fadiga tremenda, porque a minha bicicleta era uma bicicleta de estrada. E os outros estavam com a bicicleta de mountain bike, que tem muito mais recurso. Sofri um pouquinho, penei um pouquinho, mas não deixei de aproveitar a beleza daquele cenário. É realmente estupendo. Por si só, o cenário de um campo de trigo dourado, pronto para a colheita, é algo fantástico. Tem uma beleza em si que merece a contemplação, merece o nosso silêncio interior de admiração diante do acontecimento do belo. É obra das mãos do Senhor e nos faz realmente participar da alegria da criação. Quantas vezes vendo a maravilha da natureza, quantas vezes muitos de vocês têm uma alegria muito grande por ver o mar e diz, é relaxante ver o mar. Ouvir o barulho das ondas, ver aquela imensidão do azul, olhar para frente quase como um olhar para o infinito, onde o azul do céu se encontra com o azul do mar. Outros dizem o silêncio da montanha e o rumor, o barulho que o vento faz, o ruído que o vento faz, passando nas folhas das árvores, quando eu estou no meu cantinho da roça, quando eu estou no meu cantinho de Minas, no meu cantinho da Bahia, no meu cantinho do Espírito Santo, acordar de manhã cedo com o canto dos pássaros e sentir o barulho do vento nas folhas. É algo que me relaxa, que me traz uma paz tão grande, Padre, me faz um bem tão grande. Ou então, no final da tarde, aquela chuvinha que faz cantar a bicharada. É o grilo, é o outro inseto que a gente nem sabe qual é o nome, mas todo mundo se alegra, né? O sapo canta, a rã canta, todo mundo, aquele chuvisco do final da tarde, no mato da roça, faz a bicharada cantar de alegria. E isso tudo retrata para a gente a beleza de Deus, mas que Deus sensível! Com que delicadeza Ele pensa tudo isso! E como é bom sentir essas coisas! Como é bom estar ali e deixar-se ser alcançado por esses fenômenos, por esses acontecimentos desejados, criados, pensados por Deus,
e como isso nos faz reencontrar uma serenidade interior que nos leva a pensar em Deus, que nos leva a desejar e a celebrar a companhia dele na criação. O Santo Padre escreve isso na Laudato Si também. Olha que maravilha, meus irmãos. Então, olharmos os discípulos que caminham por um campo como esse, ou seja, o ambiente em si nos inspira a Deus, nos fala sobre a beleza de Deus, mas, rapaz, os camaradas estão ali olhando o que tem, vamos prestar atenção no que eles estão fazendo para poder, em alta voz, dizer como pode os seus discípulos fazerem isso em dia de sábado. Bom, talvez em parte tirassem as espigas para abrir um pouco de caminho para a passagem. Não sei, quando eu fui com a bicicleta tinha uma passagem na lateral do campo que foi o que a gente usou, a gente não saiu amassando trigo. Até porque ia se enfiar tanto trigo na corrente da bicicleta e nas rodas que no final das contas ia terminar a gente carregando a bicicleta e não a bicicleta carregando a gente. Então a gente foi por um caminho que tinha do lado. Se eles estavam abrindo o caminho, muito provavelmente estavam recolhendo também alguma coisa para poder comer, como o próprio texto aponta na continuação, com a referência que Jesus faz. Diante de uma beleza tão grande que a natureza retrata, isso não foi suficiente para inspirar o desejo de Deus no coração daqueles homens. Tampouco foi suficiente olhar a necessidade daqueles caminhantes que porventura pudessem estar passando fome. Se foram incapazes de realizar uma empatia com a natureza que é tão inspiradora no seu ser, no seu acontecimento, foram também incapazes de terem empatia, de sentirem um afeto de comunhão por aqueles homens que estavam ali caminhando. Mas cá entre nós, meus irmãos, se sendo homens a quem Deus confiou tanto do que é próprio seu, do que é sagrado, que confiou a eles também a dignidade de instruir outros no amor a Deus, e já não conseguem encontrar naquilo que é tão bendito, que é o exercício sagrado do ensinamento divino, não conseguem encontrar ali uma empatia para fazer esse ensinamento com uma autoridade que venha do Senhor, tanto que a comparação que é feita há pouco tempo atrás no Evangelho de Marcos, e nós vimos, Jesus ensina com uma autoridade diferente da autoridade deles, não de um conhecimento sobre aquilo que fala, mas de uma experiência de quem vive aquilo que fala. E é intenso isso, porque no Senhor o falar e o agir se encontram, o que é próprio de Deus, como o Padre já fez referência outras vezes no livro da Gênesis. Como assim, Padre? Essa imagem é forte, é uma imagem que Marcos recupera no seu texto. Nós também já fizemos essa referência quando falávamos da resposta sempre imediata dos discípulos na vocação. No livro da Gênesis, desculpem o cano da moto do rapaz que está passando ali, está fazendo um pouquinho de barulho, vocês não se incomodem não. É bom para a gente exercitar um pouquinho de paciência. Não precisa, né? A gente tem que ter carinho. Então, no livro da Gênesis, o texto diz: e Deus disse, faça-se, e a luz se fez. O falar e o agir se encontram. Em Deus estão sempre acontecendo juntos. O falar de Deus é o seu agir. Então, nós temos esses homens que, aqui no caso os fariseus, que receberam o mandato e foram investidos de uma autoridade para ensinar em nome de Deus. Então, o seu falar e o seu agir, se eles estão em nome de Deus, devem ter a mesma sintonia. Vocês percebem? Essa sintonia que em Jesus é claríssima, é evidente, a ponto de dizer é uma autoridade diferente. Por que uma autoridade diferente? Porque se conhecia já, infelizmente, um falar distinto do agir. Esse efeito da imperfeição do coração do homem, que permanecendo na malícia e na maldade, não se deixa converter ao que Deus lhe propõe.
e é capaz de admirar, de falar a respeito, mas de não escolher inteiramente, ou não, ou no ato da escolha, não se entregar inteiramente sobre a escolha que faz, daquilo que o Senhor lhe propõe. Essa possibilidade acontece para todos nós. Não é, digamos assim, um privilégio de desgraça desses fariseus que aparecem no texto, mas isso pode acontecer comigo e contigo. O nosso coração tem essa possibilidade também de conhecer, de saber a respeito de Deus, de ser capaz de falar a respeito dele, mas de, no fundo, não escolher o que ele nos propõe e de não se entregar totalmente quando faz uma escolha. Então precisamos estar atentos a isso, reconhecer essa verdade, bater no peito como o publicano que falávamos ontem: meu Deus, tende misericórdia de mim, que sou pecador, e dai-me o socorro da sua graça, e pedir a intercessão da Virgem Maria, para que nos ajude, sobretudo, a ter um coração de entrega total a seu Filho. Então esse que é um elemento secundário que o Padre está pegando, está alargando bastante, para poder entrarmos no tema central, que é o tema do Evangelho, que é o tema do discurso apresentado por Jesus na resposta àquilo que foi dito. Como já vimos, e essa brandura, meus irmãos, meu irmão e minha irmã, precisa ser nossa também. Jesus está diante daqueles que caminham o tempo inteiro atrás dele só para fazer o mal. Estão ali só para... não estão guardando no coração a sua palavra, estão dando sinais evidentes disso, têm sobre eles uma autoridade investida para ensinar os homens, o que significa que podem, fazendo isso, dispersar muitos corações. Então isso daria uma preocupação significativa para o coração de Jesus, ou seja, é importante que eles parem de dispersar. Ele poderia fazer uma grande ação social para acabar com isso, de uma exposição pública, de uma humilhação pública muito severa contra eles, para ver se eles... Não, o Senhor age com brandura. A resposta do Senhor, como nós vimos na vocação de Mateus, é sempre uma resposta de: para vocês também, por vocês também, eu espero vocês também, eu vim por vocês, eu anuncio o Evangelho para vocês e eu espero por vocês. Vocês quem? Aqueles que também se levantam em hostilidade contra ele. Ô, meu irmão, vê se a gente não precisa ter essa brandura de coração. A gente tem às vezes um coração tão pronto para a tempestade, não é verdade? Ai de você que discorde. E se levantar contra, se discordar, fique calado. E se levantar contra, prepare-se, que a primeira pedra vai antes de você começar a falar. Aquele velho ditado das 4 pedras na mão, né? Pois é. E o Senhor nos dá esse ensinamento de uma humanidade modelada pela ação do Espírito Santo. Se recordam? Vocês se recordam que Lucas sempre apresenta Jesus cheio do Espírito Santo? Essa mesma brandura, essa mesma mansidão, seja na relação com Deus, seja na relação com o próximo, está presente no coração de Jesus. E cada vez que diante do Sagrado Coração de Jesus pedimos, fazer o nosso coração semelhante ao vosso, ao coração manso e humilde, fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Estamos pedindo ao Senhor que nos dê essa brandura, essa mansidão interior. Lembre-se, na hora que o seu coração se agitar, ali é aquela hora de dizer a jaculatória, entendeu? A gente diz a jaculatória quando está diante da imagem do coração de Jesus. A gente diz a jaculatória na sexta-feira. A gente diz a jaculatória nos momentos do dia que nos recordamos especialmente do coração de Jesus, como ao meio-dia, às 3 horas da tarde. Mas é fundamental que digamos essa jaculatória. Ela espera por estar nos nossos lábios quando o nosso coração se agitar. Quando a gente sentir na pele que ele está querendo seguir esse caminho aí, de não agir com brandura. Esse caminho impetuoso, imperativo, já é a segunda vez que o Padre usa essa palavra hoje. O Padre está animado com a palavra, gostou da palavra. Usa quando o nosso coração começa a se agitar, a se irar, se encolerizar com o irmão. Ali é a hora de dizermos essa ejaculatória.
Para quê? Para lembrar que o Senhor está conosco, para colocar a sua mão sobre o nosso coração e nos conduzir à mansidão, nos conduzir à brandura. Assentindo a hostilidade do irmão, não deixar de amá-lo por conta da sua hostilidade. Isso é obra de Deus, isso é ação do Espírito Santo, isso é exercício da caridade. A caridade não é feita só quando entregamos um prato de comida ao outro, mas quando o nosso coração consegue ter misericórdia e não pagar violência com violência, nós estamos celebrando a caridade, estamos entregando pelo nosso irmão caridade concreta. Porque você conhece o seu coração muito bem para saber que ele tem toda a intensidade para pagar na mesma moeda. E como é difícil não pagar na mesma moeda. E que se você deixa impulso próprio o coração, essa será a medida. Viver uma medida diferente é um triunfo de Deus sobre a sua vida. É um acontecimento de Deus sobre a sua vida. Só isso já é para glorificar. O fato de você observar que essa mudança acontece e poder vivê-la quando o seu irmão se levanta contra você em hostilidade, isso é uma celebração ainda maior de alegria, de ação de graças a Deus, porque essa caridade que está acontecendo em você como efeito, porque o seu coração tem mudado muito ao longo do tempo, agora ela acontece em ato e em consequência sobre o seu irmão. A mudança que o Senhor está realizando em você está agora dando sinais em obra de caridade, na forma como você trata seu irmão. Aquela mansidão no seu coração, ela é importante para que a paz possa triunfar e não a guerra, para que entre vocês vença Cristo e não a malícia que vem do maligno e que agita os corações que, longe de Deus, permanecem agitados sem suplicar o socorro para que o Senhor acalme as tempestades e se deixa levar. Então ali naquele momento, com esse espírito, aqueles homens se levantam contra Jesus. Os fariseus disseram-lhe: vê como fazem eles o que não é permitido fazer no sábado, e os acusa. É tão chato, né? Se tem uma coisa que a gente não gosta de ser, é acusado. Até mesmo quando a gente sabe que tem culpa no cartório, né? A gente não gosta de ser acusado. Ser publicamente exposto traz uma experiência de humilhação fortíssima e mexe muito com a nossa estabilidade emocional, porque faz a gente se sentir menor do que os outros. Talvez tenhamos até nos arrependido já daquilo que fizemos de errado, mas ser acusado publicamente nos diminui e nos humilha tanto que nasce quase que um ímpeto de nos defendermos, mais do que de falarmos sobre aquilo que estamos sentindo. Como seria bonito e significativo ouvir a sua reflexão a respeito da fragilidade que você notou em si e da qual você já se arrependeu ou está se arrependendo. Mas uma acusação é capaz de jogar areia em cima de tudo e faz a outra pessoa deixar de pensar e de viver essa passagem que é importante para ela e a mete em um estado de alerta para que ela se defenda e inclusive se torne violenta e possa até negar a verdade sobre aquilo que ela já viu, só pelo medo de se sentir mais humilhada do que já está diante do próprio erro. Então tenhamos claro que uma acusação pública é algo muito desagradável, né? Isso só mostra ainda mais a mansidão e a brandura do coração de Jesus na hora de falar: bom, o Senhor suportou a cruz. Mais do que isso, né, meus irmãos? E nós às vezes temos dificuldade de suportar uma acusação injusta e partimos já para a guerra da defesa. Pedir também ao Senhor que possamos construir essa liberdade interior. Isso é um caminho, né, que precisa ser feito pessoalmente. Muito importante aqui a direção espiritual. De certa forma, as nossas meditações são como pequenas doses de direção espiritual para a gente aprender a viver
a colocar em prática a nossa fé e a celebrar a nossa vida cristã cotidianamente. Mas é bom, em alguns casos, ter um acompanhamento de um bom diretor espiritual com proximidade maior para trabalhar alguns elementos interiores dessa integração, né, a respeito da sensibilidade dos próprios afetos, digamos assim, e integrar isso com a vida espiritual. Mas enfim, estamos ali diante dessa cena. Isso só, como o padre dizia, só faz ver e nos dá a chance de olhar também para essa nossa dificuldade pessoal. Ver como fazem aquilo que não é permitido no dia de sábado? Ele respondeu: nunca lestes o que fez Davi e seus companheiros quando necessitavam e tiveram fome, e como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu dos pães da propiciação, que só os sacerdotes podem comer, e os deu também para os seus companheiros. Antes de entendermos, antes do padre falar dessa cena, não leia esse texto achando que Jesus está fazendo uma retaliação de Facebook, está entendendo? Ou de comentário de Twitter, porque não é nesse tom. Nós estamos tão impregnados desse momento histórico que vivemos, de que uma postagem, o outro já responde: mas você não leu, você é um ignorante, você é um burro, vai estudar, olha isso, olha aquilo. É uma acusação, uma guerra nas redes sociais, sobretudo nos comentários que são feitos, as postagens, sempre uma guerra num tom de hostilidade feroz. Não há hostilidade no tom do Senhor. Quando o Senhor usa a expressão nunca lestes, está chamando a responsabilidade àqueles que conhecem a Escritura e devem ensinar a Escritura. Sim, já lemos. Pois então, por que usam uma medida diferente? O chamado do Senhor não é para confrontar quem está certo e quem está errado, mas é para fazer um memorare, ou seja, para invocar a memória e levá-los a assumir a responsabilidade daquilo que é próprio. Ensinem a partir do que o Senhor vos testemunha, e não a partir daquilo que vocês querem fazer Deus parecer aos olhos dos homens. Entendem a diferença? O Senhor está falando com aqueles que têm conhecimento. Ele não está fazendo uma disputa para saber quem sabe mais, ou para provar quem sabe mais. Não se trata aqui de um jogo de respostas, de uma postagem de Facebook ou coisa parecida. Jesus não quer perder a nenhum. Ele não veio para dividir. Ele veio para unir a Deus, chamar a conversão. A grande conversão que aqueles homens precisavam viver naquele momento era deixar de apresentar a Deus como era conveniente, mas apresentar o Senhor em verdade. O que significa isso? O Senhor como o Deus da misericórdia. O Deus que não vai ao encontro do homem para julgar e condenar, mas que vem para salvar. O bom pastor, narrado por Ezequiel. O Deus forte e misericordioso, narrado por Jeremias. O Deus apaixonado de Oséias. O Deus de Miqueias que vem para encontrar o seu povo. O Deus de Sofonias que se faz presente por amor a seu povo. O Deus que não abandona. O Deus que se comove, que chora com as dores do seu povo e que passa diante dele e entrega para ele as leis para que o povo possa amá-lo direitinho e não escorregue outra vez. Um Deus que dá bronca, que se zanga, mas que cuida, que ensina como amar, que mostra como amar, que está disposto a perdoar todas as nossas faltas. Esse é o Senhor que nos entregou o sábado, que nos entregou o decálogo e que agora nos entrega seu Filho, para que todo aquele que o escute possa encontrar o caminho à vida eterna, pois Ele próprio é o caminho. Um Deus que diz publicamente: a alegria do meu coração
é que se escute meu filho e que guarde sua palavra. É esse o Deus verdadeiro de Israel. É esse o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus que tem compaixão e que tem misericórdia. O Deus que não veio para julgar e para separar. Quando Jesus diz, nunca lestes, o Senhor chama-os a essa verdade que eles conhecem. Mas como o Padre disse no início da meditação, não estão dispostos a acolher e a entregar o seu coração totalmente a essa verdade. Percebe? É muito amor, meu irmão. Você está sendo tratado assim e tratar a outra pessoa desse modo, com essa amabilidade com que Jesus ama. E ele chama a atenção aqui recordando uma passagem importante, onde Davi, depois de uma longa peregrinação, fugindo das ameaças com os seus homens que estavam praticamente a desmaiar de fome, entra no santuário e consente a eles que comam o pão que era reservado aos sacerdotes, como um grande ato de misericórdia e de caridade pela necessidade dos seus homens, mas em nenhum momento como um ato de desrespeito a Deus, mas como um ato de entrega. Davi, diante do altar do Senhor, entrega a sua miséria, a miséria dos seus homens. E Abiatar consente. Aliás, ou ele ou seu pai, tem aqui uma divergência na narrativa histórica, mas de qualquer forma, era um sumo sacerdote, um homem de grande prestígio e, sobretudo, de grande caridade. E ele não se opôs àquela decisão de Davi. E dessa forma, os homens foram socorridos por Davi. E a memória da caridade que o Senhor faz aqui a respeito. E bom, o Senhor entregou o sábado como um dia sagrado, como o Papa Leão XIII vai escrever na Rerum Novarum, como um sinal de graça para nós, assim como o domingo, o dia do Senhor para nós cristãos, é um sinal de graça. Não nos foi entregue para que nós façamos o que queiramos do nosso domingo, por exemplo, como sendo um dia de pausa, mas nos entregou como um dia para nos reunirmos em assembleia e para poder estarmos ali a cantar a grande celebração do mistério pascal, a grande celebração da morte e ressurreição do Senhor. O domingo é o dia que nos entrega a nossa semana. É o dia que consagra a nossa semana. É o dia em que nós revigoramos a nossa força espiritual, porque o homem, como falávamos no início, a nós foi entregue toda a criação, foi entregue em nossas mãos para o cuidado, mas para que nós possamos contemplar Deus é necessário que essa realidade espiritual da alma seja cultivada. Temos uma, digamos assim, condição natural, uma disposição natural pelo ato da criação de Deus, de perceber Deus e de glorificar Deus presente na criação, mas para que o nosso coração consiga manter-se assim, fiel nessa glorificação, para que o nosso coração consiga manter-se sensível à presença de Deus e a reconhecer, seja capaz de reconhecer essa presença de Deus e de glorificar, de render graças a Deus por essa presença dele reconhecida na criação, é preciso que a gente exercite as faculdades da alma, que a gente exercite a nossa virtude, as virtudes, que a gente exercite a nossa inteligência, que a gente exercite a oração, que a gente exercite o pensar, que a gente exercite todas as faculdades próprias espirituais. Muito bem, o domingo nos foi entregue para isso, para ser um dia de graça. O que o Senhor nos entrega pela lei sagrada, nos entrega para a nossa vida, para que nós celebremos em maior profundidade a comunhão com Ele, não para nos separar, não para nos colocar uns aos outros, uns contra os outros, mas tudo que o Senhor nos dá para que possamos celebrar a comunhão e para glorificar o seu santo nome. Agradeçamos ao Senhor por tudo que tem feito em nosso favor e tomemos
essa referência para essa nossa semana, em que ela nos acompanhe e enriqueça tanto o nosso coração, não só de entusiasmo, mas também de confiança no nome do Senhor, para que aprendendo dele, que tem um coração manso e humilde, possamos celebrar cada vez mais a caridade entre nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos apóstolos e da Santíssima Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.